Olá, bom dia! E hoje nós vamos dar continuidade na nossa matéria sobre os tecidos. Mais especificamente, né, vamos falar sobre os tecidos animais. Nós já vimos que existem 4 tipos de tecidos animais, que são os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. Os tecidos epiteliais são aqueles tecidos de revestimento, vão revestir os órgãos e revestir o nosso próprio organismo, né? A epiderme, que é a parte mais externa, né, da pele, né, é um exemplo de tecido epitelial. O tecido conjuntivo, ele pode ser de vários tipos, né, mas tem como a sua principal função o preenchimento, sustentação, proteção dos nossos órgãos, distribuição, né, dos nutrientes pelo corpo. E o tecido conjuntivo, ele pode ser do tipo ósseo, né, o nosso esqueleto, ele é tecido conjuntivo, pode ser frouxo ou denso, a nossa pele, a derme da nossa pele é um tipo de tecido conjuntivo. Então, a pele tem tecido epitelial e tem tecido conjuntivo. Tecido adiposo, que são as células de gordura. E o tecido muscular, tecido sanguíneo também, né? Um tipo de tecido conjuntivo. E os tecidos musculares e nervoso nós vamos falar hoje. Os tecidos musculares, eles são uma de células desse tecido, elas são diferentes, né? Elas são células mais alongadas. Essas células são chamadas de fibras musculares ou de miócitos. E elas têm a capacidade de se distender como se fosse um elástico, né? Elas esticam e encolhem, ou seja, elas contraem e relaxam, contraem e relaxam. Esse movimento de contração e relaxamento, né? Quem permite que as células façam isso são essas duas proteínas aqui, a quitina e miosina, né? Essa movimentação de contração e relaxamento é que permite a movimentação do nosso corpo, né? Então, se a gente se movimenta, é graças aos tecidos musculares e aos miócitos que têm essa capacidade de contração e relaxamento. Existem 3 tipos de tecidos musculares. 2 são chamados de tecidos musculares estriados, porque tem essas risquinhas, né? Então, essas risquinhas são chamadas de estrias. Semelhante ao que a gente desenvolve ao longo da vida, né? A gente tem estrias na perna, estrias na barriga. Então, são risquinhos. Então, essas células, elas também têm esses risquinhos, né? Que são as estrias. Por isso, são chamados de tecido muscular estriado. Existe o tecido muscular estriado cardíaco, ele só ocorre no coração, é o miocárdio, é o músculo do coração. O tecido estriado cardíaco tem movimento involuntário, então não depende da nossa vontade, é isso que significa a palavra involuntário. Não depende da nossa vontade e tem o movimento rítmico, né? Então ele tem um batimento que é rítmico. Então, o tecido muscular estriado cardíaco é aquele do nosso coração. Já o tecido muscular estriado esquelético é aquele que está preso nos nossos ossos, né? Então, vai ser a musculatura, o bíceps, o tríceps, o quadríceps, é o que a gente movimenta por conta própria. Então, ele é um tecido que tem o seu movimento voluntário, depende da nossa vontade, né? Você precisa pensar para movimentar esse músculo, diferente do coração, que você não precisa pensar, né? E existe o tecido muscular não estriado ou liso. Não estriado ou liso, porque ele já não tem esses risquinhos, né? Onde que a gente encontra o tecido liso, né? O músculo liso é o que está presente no nosso intestino, né? A gente sente o intestino se movimentar, né? Quando a gente está com fome, a gente sente esse movimento do nosso intestino, às vezes faz até barulho, né? Isso é natural, porque o alimento tem que se deslocar aqui dentro dele. Está no nosso intestino, está na bexiga urinária. Então, a gente consegue até controlar um pouco, né, a movimentação da nossa bexiga. Mas depois de certo ponto, a gente não consegue mais segurar o xixi, né? Por quê? Porque no tecido liso é um movimento que não depende da nossa vontade, né? Então, no caso da bexiga urinária, a gente tem um pouquinho do estriado esquelético, então a gente controla um pouco, mas a maior parte dele é liso. Então, não depende da nossa vontade, é involuntário. As contrações que ocorrem no útero durante o parto, ou até mesmo durante o período pré-menstrual, né, em que nós temos cólicas, essas cólicas são relacionadas a contrações no útero, depende da nossa vontade? Não. Então, o tecido muscular liso também independe da nossa vontade. Então, cardíaco não depende da nossa vontade, é involuntário, e o liso também é involuntário. Só o tecido muscular esquelético que depende da nossa vontade. Já o tecido nervoso, ele vai compor
as estruturas do nosso sistema nervoso, né? Então, relacionado ao nosso cérebro, ao nosso cerebelo, à medula espinhal, aos neurônios e nervos que estão ao longo do nosso corpo. O tecido nervoso tem dois tipos de célula, que são os neurônios e as células da glia. Os neurônios são as principais células, têm função de receber e interpretar as informações, é como se fossem telefones, né? Fios de telefones, pelo nosso corpo inteiro, e as células da glia são aquelas que vão nutrir e proteger os neurônios. São importantes? São, né? Então, elas têm essa função de nutrição, elas que vão fornecer energia para os neurônios poderem funcionar. A morfologia, ou seja, a forma do neurônio, ela é bem diferente das outras células. Olha como ela é bonitinha, acho que parece uma estrela, né? Uma pipa, né? Então, elas são bem bonitinhas. Elas têm essas estruturas básicas, que são os dendritos, são essas anteninhas aqui, são os dendritos. Corpo celular é o meio, onde está o núcleo, né? Aqui com os cromossomos. E tem esse rabinho, que é o axônio, né? Então, a informação nervosa, ela vai ser transmitida aqui pelo axônio. A comunicação entre dois neurônios é chamada de sinapse, né? A sinapse ela pode ser elétrica ou pode ser química. Então, a gente tem um monte de neurônio, um emendadinho no outro, né? E eles vão se comunicando através da sinapse. A sinapse é a mensagem que vai de um neurônio para o outro. Então, quando eu encosto aqui na minha pele, né? Tem um monte de terminações nervosas e os neurônios vão passando de um para o outro até chegar na medula e da medula para os neurônios aqui do meu cérebro, que vão processar essa informação, né? Então, os neurônios vão ter essa capacidade ou essa função, né, de receber, enviar e transformar as informações. Então, isso permite a nossa interação com o mundo externo, né? Então, eu preparei algumas perguntas e respostas para a gente treinar, né, algumas questões sobre os tecidos. Primeira questão. Nós podemos classificar o tecido muscular em 3 tipos. Muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou liso. Sobre esses tecidos, marque a alternativa incorreta. Incorreta, ou seja, eu quero a questão que está errada. Então, vamos brincando aqui como se fosse um VOF, né? Para a gente ver o que está certo e o que está errado. Tecido muscular liso é encontrado em órgãos do sistema digestório e está relacionado aos movimentos peristálticos. Verdadeiro. Movimentos peristálticos é aquele do nosso intestino, quando a gente está com fome, fazendo aquele barulho estranho. Esses são os movimentos peristálticos. Então, essa daqui é verdadeira. Letra B. O tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária. Voluntária é aquela que depende da nossa vontade. Então, é verdadeira. Esquelética, o que está unido aos nossos ossos, bíceps, tríceps, quadríceps, né? Então, é voluntário, está correto. Verdadeira também. Tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é encontrado no coração. Tem algo errado aí, né? O movimento do nosso coração é voluntário ou involuntário? Involuntário, a gente não pensa para bater o coração, ainda bem, imagina se a gente esquece, né? Então, é involuntário. Então, a letra C está errada, né? Então, não, essa é a nossa resposta, porque nós queremos a resposta incorreta. Letra D, verdadeira, né? O tecido muscular estriado esquelético possui estrias e o muscular esquelético liga-se aos ossos e atua no movimento certinho. Então, queremos a letra C, que ela está errada. Próxima questão. Que tipo de músculo é responsável pela peristalse ao longo do trato digestório? Trato digestório é sistema digestivo. Peristalse, eu acabei de falar, né? É o movimento do nosso intestino, aquele que fica fazendo barulho quando a gente está com fome. Qual músculo que é associado a esse movimento do nosso intestino? Letra C, é o músculo liso, né? Ou não estriado. Próxima questão. Aproximadamente 10% de todo o tecido nervoso é formado pelos neurônios, células especiais que possuem a capacidade de transmitir, de forma rápida e eficiente, sinais e estímulos recebidos de diversas partes do organismo. Essas sensações são transmitidas de um neurônio para outro, através de um mecanismo conhecido como... essa é difícil. Como que chama a comunicação entre dois neurônios?
Sinapse. A comunicação entre dois neurônios é a sinapse. Próxima questão. As células nervosas apresentam especializações que as diferenciam das demais. Dessa forma, a alternativa que representa as principais células que compõem o tecido nervoso é... Ah, essa é fácil. Como se chamam as células do tecido nervoso? Letra D, são os neurônios e as células da glia, ou células glia. Agora já é aberta. Quais são as 3 partes estruturais do neurônio? Dá uma pausa, pensa, dá uma olhadinha lá no roteiro. Vocês sabem essa questão aí. O que representa 1, 2 e 3? Vou falar novamente, né? Então, aqui, 1 são os dendritos, são essas ramificações que parecem umas anteninhas aqui. 2 é o corpo celular. 2 não, né? 2 é o axônio. 3 é o corpo celular, desculpa. 3 é o corpo celular, é onde está o núcleo. E o 2 é o axônio, que é esse rabinho aqui, né? No axônio é encontrada a bainha de mielina, que é como se fosse uma capa de gordura que faz com que a sinapse seja muito rápida, né? Então, encostei aqui, é quase que instantâneo que o meu cérebro já recebe essa mensagem. O que acelera a transmissão dessas sinapses é justamente essa bainha de mielina, que é uma capinha de gordura. O tecido epitelial, ele é caracterizado por apresentar células aderidas umas às outras. Essa dinâmica celular permite ao tecido realização de importantes funções ao organismo. Qual das alternativas abaixo apresenta algumas das principais funções desempenhadas pelo tecido epitelial? Tecido epitelial, quais são as funções? Então, vamos lá. Percepção de sensações e preenchimento. Sensações, tá certo. Preenchimento, falso. Quem faz preenchimento é o tecido conjuntivo. Então, a gente já corta essa aqui também, que tem preenchimento. Não pode ser. Condução de impulsos e proteção. Condução de impulsos, que são as informações, é tecido nervoso. Então, também não é assim. Proteção e percepção das sensações. Epitelial, a gente percebe sensações aqui. Protege. Revestimento e condução de impulsos. Letra E também está errada, que não é condução de impulsos. Logo, a resposta correta é a letra D. Então, o tecido epitelial, sim, ele faz a proteção do corpo e a percepção das sensações. Tecido conjuntivo que forma o esqueleto de alguns animais vertebrados, como tubarão e raias, que se caracteriza por apresentar resistência e flexibilidade, além de ser o único tecido conjunto avascular. Estamos falando do tecido... Qual é o tecido conjuntivo que compõe o esqueleto de tubarões e raias? Não sei se vocês lembram dessa parte, né? Vocês viram essa matéria nos anos anteriores, mas os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio. Essa coluna vertebral e crânio pode ser de cartilagem ou pode ser óssea. Os peixes cartilaginosos, que são os tubarões e as raias, possuem um esqueleto cartilaginoso. Logo, é o tecido conjuntivo cartilaginoso. São os únicos animais que possuem o esqueleto cartilaginoso. Todos os demais animais vão possuir um esqueleto ósseo. Fazem parte dos tecidos conjuntivos, exceto, ou seja, eu quero aquilo que não é um tipo de tecido conjuntivo. Ósseo é conjuntivo? Muscular é conjuntivo? Adiposo, cartilaginoso e sanguíneo. O único que não é um tipo de tecido conjuntivo é o tecido muscular. Ele é um tecido por si só, né? Lembrando que são 4 tipos: epitelial, conjuntivo muscular e nervoso. O tecido muscular é um tipo específico de tecido e não um dos tipos de tecido conjuntivo. Só para a gente finalizar, né? Então, os tecidos animais. Tecidos são células semelhantes relacionadas a uma mesma função. Esses tecidos podem ser de 4 tipos. Tecido epitelial pode ser de revestimento, que é o caso da epiderme da nossa pele, também vai revestir os órgãos internos. Ou pode ser glandular, as glândulas, né? Glândula lacrimal, glândula salivar, glândula de sebáceas, né? Que tem dá oleosidade para a nossa pele. Tecido epitelial, revestimento ou glandular.
Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo pode ser de mais de um tipo. Pode ser ósseo, pode ser cartilaginoso, pode ser adiposo. O tecido conjuntivo, de modo geral, vai ter função de preenchimento, de sustentação, né, de condução das substâncias ao longo do nosso corpo, né, distribuição de substâncias. Tecido conjuntivo pode ser de vários tipos. Tecido muscular, muscular pode ser estriado cardíaco, do coração, estriado esquelético, dos nossos músculos, né, bíceps, tríceps, e liso. Liso é o músculo que envolve alguns dos nossos órgãos, né? Por exemplo, o útero, a bexiga urinária, o intestino. Então, são músculos que revestem os nossos órgãos. E, por último, tecido nervoso, que compõe, né, o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, possui como suas células os neurônios e as células da glia. Bom, e é isso, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar, e bons estudos.